Bom, agora vamos mostrar o funcionamento do back-end e do front-end. O da esquerda é o back-end, o da direita é o front-end. Quando eu fui colocar para ver o funcionamento, tive que fazer ajustes. E uma coisa é usar o Postman para testar, para ele simular, né? Outra coisa é quando você vai botar os dois para brigar, né? Então, esse aqui é o back-end. Alterações que eu fiz aqui no back-end estão aqui. No main, eu incluí isso aqui, para não haver o bloqueio, né? Pelo navegador. Ou do front-end chamar o back-end, tem que ser antes dessa porta. É no arquivo main. E aqui, que estava no remover, lá no agenda service do remover, eu troquei por isso aqui. Porque esse texto não estava sendo aceito no navegador quando retornava a resposta. Então no back-end foi isso. Já no front-end, eu troquei o HTML aqui, esse HTML estava embaixo, eu botei para cima, só troquei a posição e incluí isso aqui, que conta quantos registros tem no momento. E ele fica mostrando o contador. Esse foi no HTML. O outro que eu alterei foi o agenda componente. Como aqui eu tinha feito com id número, e lá no MongoDB é string, eu fiz aqui, ó, botei string. Onde eu inicializava com 0, passei a inicializar com espaço vazio. Onde tem id, e o nome trocou para underline id. Underline id. Aqui eu tive que criar um formulário auxiliar, que eu declarei aqui. Por quê? Quando eu enviava para criar um registro, lá no backend ele recebia o ID, o assunto e a descrição. Só que só está pronto para receber o assunto e a descrição. Então aqui eu criava um formulário só com dois campos, setava ele com os valores do meu formulário, e aí eu passo a enviar o formulário auxiliar. Ele só serve para isso aqui, só para essa transição. E as alterações, né, do ID. Esse é o ID, quando é o ID que está aqui no MyForm, ele passou a se chamar underline ID, e ele é um string, e onde ele era inicializado com 0, ele tem que ser inicializado com espaço. Por último, eu tive que trocar, né, lá na nossa classe, agenda, que aqui chama de interface, eu botei underline ID, e esses foram os ajustes. Tá funcionando o front-end, tá funcionando o back-end, agora vamos ver na prática. Aqui a aplicação, e aqui o banco de dados. Clicando aqui em apply, ele atualiza, temos 4 registros, ele aceita vazio, pode ser vários. Você clicar aqui, ó, 13, tem 13, pode remover quantos quiser, pode editar, ele salva, remove, insere, remove todos, insere vazio, e assim concluímos a nossa integração. A próxima etapa vai ser a configuração tanto do back-end quanto do front-end para fazer o deploy na plataforma Heroku.